Sejam todos bem-vindos ao podcast Conexão Sobrac da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. No episódio de hoje, vamos abordar o tema como otimizar a programação de um CDI e ressincronizador cardíaco. Eu sou Carlos Eduardo Lima, tenho doutorado em cardiologia pela Universidade de São Paulo, sou professor de cardiologia da Universidade Federal do Piauí. E hoje iremos conversar com nossos ilustres convidados, também especialistas em estimulação cardíaca artificial, Dr. Ricardo Alckmin Teixeira, doutor em cardiologia pela USP, ex-presidente da nossa Sobrac, diretor do Hospital Renascentista em Pouso Alegre, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Cadu, Silvana, Cecília. Uma honra enorme estar participando dessa nova atividade da Sobrac, né, que a gente começou há pouco tempo e que tem tido uma grande difusão, porque tem essa facilidade das pessoas poderem ligar lá no Spotify, no Deezer, em outras plataformas e ouvir no trânsito paulistano, no trânsito piauiense, até no trânsito de Pouso Alegre dá para ouvir isso. Obrigado, gente. Certeza. Outra convidada, doutora Silvana Angelina Nishioka, é doutora em cardiologia pela Universidade de São Paulo e é responsável pelo ambulatório de estimulação cardíaca do INCOR. Seja bem-vinda, doutora Silvana. Obrigada, Cadu. É um grande prazer, uma honra participar com você e com amigos tão queridos como o Ricardo e a Cecília. Tá? Então, como o Ricardo endossa as palavras dele aí, vai ser muito interessante para o pessoal aí estar ouvindo no momento oportuno. Legal. E a nossa outra convidada, que já foi falada, Cecília Barcelos, é especialista em estimulação cardíaca artificial e eletrofisiologia pela Beneficência Portuguesa de São Paulo e atualmente é responsável pelo centro cirúrgico no setor de estimulação cardíaca do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Seja bem-vinda, Cecília. Muito obrigada, boa noite a todos. É um grande prazer estar numa mesa aí tão repleta de amigos e pessoas tão especialistas. Espero poder estar contribuindo aí com vocês. Legal. Inicialmente, eu destaco que a otimização da programação dos dispositivos de estimulação cardíaca tem três principais pilares: oferecer adequada segurança aos pacientes, impactar de maneira positiva na qualidade de vida desses pacientes e prolongar o máximo possível que puder a longevidade da bateria dos aparelhos implantados. Considerando isso, doutora Silvana, qual a programação ideal para os portadores de desfibriladores ou ressincronizadores cardíacos? Bom, Cadu, é um assunto bastante extenso para falar de toda a programação. Então, eu pontuei aquilo que eu acho que é mais importante, né, no sentido de chamar a atenção para alguns detalhes. Vamos pensar no paciente de desfibrilador puramente, né, no início. Se for um paciente em ritmo sinusal, os modos de estimulação convencionais seriam o dupla câmara, DDD, com ou sem o sensor ligado, de acordo com a necessidade ou não de melhorar uma incompetência cronotrópica do nó sinusal. Se tiver em ritmo de fibrilação atrial, o VVIR, não esquecer do sensor nessa situação, que é a única possibilidade de variar a frequência cardíaca. As frequências de estimulação basais, normalmente se usa 60 batimentos por minuto, e quando o paciente é dependente, é muito tranquilo essa programação. Dá para ativar a frequência de sono, deve ser ativada a frequência de sono, né? Frequentemente. Isso para pacientes dependentes da estimulação, tá certo? Pacientes não dependentes da estimulação, a programação é VVI 40, de acordo com os estudos David 1, David 2, ser o ideal para que a gente possa privilegiar a condução intrínseca do paciente e não permitir a deterioração da função ventricular pelo bloqueio de ramo esquerdo induzido provocado pela estimulação, né, como mostrou justamente esses trabalhos. Já na ressincronização, além desses modos de estimulação que podem ser considerados iguais, né, modos VVIR para pacientes com fibrilação atrial, ou DDD, DDDR para pacientes que têm ritmo sinusal, com frequência basal de 60, provavelmente, que é o mais utilizado, né, hoje em dia, é muito tranquila essa programação para pacientes que são dependentes de estimulação e que vêm de upgrade, de marca-passos, provavelmente por BAVT e
com indicação realmente de tratamento específico para ressincronização cardíaca de acordo com a insuficiência cardíaca. Para os pacientes não dependentes, fica um pouquinho mais complicado, ou mais difícil, na verdade, porque tem que se tomar cuidado com o ajuste do intervalo AV para se evitar que a condução intrínseca se manifeste, né, inibindo o dispositivo, o funcionamento do dispositivo do ressincronizador. Um outro ponto que é importante chamar a atenção é a frequência máxima de sincronismo AV ou do próprio sensor de resposta de frequência. Por quê? Porque a gente tem que privilegiar várias coisas nessa programação. Primeiro, é saber se o indivíduo faz alguma atividade física, está em programa de reabilitação cardíaca, porque a frequência máxima ela não pode estar próxima de uma frequência de terapia no CDI, por exemplo, mas tem que estar aberto o suficiente para permitir que esse indivíduo faça atividade física. Tomar cuidado com as frequências máximas, seja do sensor ou de sincronismo, em pacientes que têm cardiomiopatia restritiva, como a miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, né, que pode deixar esse paciente sintomático com baixo fluxo, né, e isso fica complicado, e também em pacientes que têm isquemia residual. Então, para os pacientes com isquemia residual e para os pacientes que têm cardiodesfibrilador associado, a gente trabalha com frequências máximas 20 batimentos abaixo da frequência de terapia ou 20 batimentos abaixo da frequência de isquemia. Então, é importante conhecer o paciente para que a gente possa fazer uma programação adequada. Quero lembrar também uma particularidade só dos dispositivos da Biotronic, que da geração do Ilívia, do Intica e das gerações aí mais novas, que é do Acticore e do Rivacor, eles já vêm programados com a frequência máxima de deflagração, que é o FM mais 20, frequência máxima mais 20 batimentos. Então, tomar muito cuidado para não mudar essa programação, porque senão perde a ressincronização com muita facilidade. Gerações mais antigas do que essas não vêm com essa programação, então precisa realmente mudar o parâmetro. Ele está disponível na programação, mas é muito importante, né, que a gente faça essa programação. Acho que, assim, do ponto de vista de programação, de modos e frequências, seriam esses cuidados mais importantes, tá? Entendi. Importante o conhecimento de todos os algoritmos, né, dos diversos aparelhos, né, que são utilizados, e também a importância de individualização, né, realmente individualizar para cada paciente a necessidade da programação como deve ser. Isso e é também, fundamental. Focando, a gente sabe que na evolução, os pacientes também podem ter eventos arrítmicos, e que o aparelho não pode deixar de detectar. Dessa forma, Ricardo, de que maneira você acha que a gente deve programar para otimizar os algoritmos diagnósticos, pensando nos armazenamentos de eventos que possam ocorrer, e até mesmo naqueles portadores de CDI especificamente, como a gente deve programar os alertas sonoros desses pacientes? Perfeito, Cadu. Bom, como você disse, a customização ela é fundamental, né? E essa customização ela parte primeiro do conhecimento do evento arrítmico que se deseja tratar. Quando o paciente tem indicação de implante de CDI para prevenção secundária, geralmente a gente sabe qual é o evento que a gente quer tratar. Existe o registro, muitas vezes, de qual ataque cardíaco, pelo menos naquele instante que foi ataque cardíaco clínica. Nos pacientes que recebem indicação por prevenção primária, embora você não tenha registro, evidentemente, do evento arrítmico, porque, afinal de contas, é uma prevenção primária, ele não teve nenhum evento potencialmente fatal ainda, mas baseado na cardiopatia de base, você já vislumbra qual é a sua intenção, qual é o tipo de evento que você quer tratar. Então, se você diferencia, por exemplo, pacientes que têm doenças de canais iônicos, você espera que o evento potencialmente fatal seja uma taquicardia polimórfica ou mesmo a fibrilação ventricular, a customização de programação vai ser de uma forma. Se você tem uma cardiopatia estrutural com substrato arritmogênico para mecanismos de reentrada, como acontece na cardiopatia isquêmica, na cardiopatia chagásica, a customização vai ser de outra forma. E mesmo dentro do mesmo grupo, por exemplo, pacientes com cardiopatia isquêmica, você pode ter, obviamente,
a necessidade de fazer ajustes diferentes baseados em uma série de fatores, como, por exemplo, a função cardíaca, qual é a capacidade funcional do coração do paciente, a faixa etária, as comorbidades, enfim, existem inúmeras variáveis. Mas, de uma forma geral, é muito importante a gente ter em mente, eu acho que, 3 possibilidades de terapia. A ocorrência de terapia inapropriada, a ocorrência de terapia apropriada, porém desnecessária, e a ocorrência de uma terapia apropriada e necessária. É essa que a gente quer tratar. A terapia apropriada e necessária é aquela que, se não for aplicada, coloca o paciente sob risco de morte. Essa é que a gente quer tratar. Porque, às vezes, o paciente ele recebe uma terapia apropriada, você julga que o desfibrilador, que o CDI, teve o seu papel desempenhado de forma ótima, mas isso muitas vezes não é verdade. Por exemplo, pacientes que apresentam taquicardia ventricular monomórfica, evidentemente por um substrato arritmogênico bem estabelecido, quase metade das terapias podem ser evitadas com a programação adequada, porque esse contingente de arritmia tem resolução espontânea, tem interrupção espontânea. Então, é super importante ter esse tipo de embasamento. Diferente, por exemplo, dos pacientes que se espera arritmias polimórficas, a TV polimórfica, a fibrilação ventricular, em que não há motivo para que haja postergação da aplicação de terapia, e choque de alta energia é a única forma de tratar adequadamente esses pacientes. Então, do ponto de vista de programação, é importante ter essas premissas como seu balizador de conduta eletrônica. E do ponto de vista de programação, tanto das informações que a gente quer que o desfibrilador grave na sua memória, como dos alertas, também tem que ser baseado nisso. Hoje em dia, felizmente, uma coisa que acontecia com muita frequência, 10, 15 anos, até mais tempo atrás, é que a ocorrência de disparo de alertas e mesmo de terapias inapropriadas muito frequentemente ocorriam por disfunções eletrônicas. Não necessariamente por defeito do paciente, mas você tinha overtensing de onda T, você tinha dupla contagem de QRS, você tinha um monte de fenômenos eletrônicos que acabavam resultando em terapia inapropriada, e com os algoritmos modernos isso praticamente acabou. Então, hoje em dia, o que a gente observa na maioria das situações é que as terapias inapropriadas estão relacionadas a disfunções do sistema, principalmente de cabo eletrodo, como as microfraturas, por exemplo, e as outras terapias são terapias apropriadas. Então, o que a gente tem que focar na hora de programar alertas é baseado naquilo que a gente tem expectativa de acontecer em relação a eventos arrítmicos e proteger o paciente para defeitos de sistemas que podem comprometer a longevidade do paciente, como, por exemplo, grandes variações de impedância de cabo eletrodo, desgaste de bateria. E um outro aspecto de muita relevância que ganhou mais, vamos dizer assim, mais espaço nas nossas discussões é o diagnóstico de fibrilação atrial. Isso, sem dúvida nenhuma, em pacientes que nunca tiveram registro de FA, você ser avisado pelo aparelho quando ele tiver o primeiro registro de fibrilação atrial pode prevenir a ocorrência de um AVC daqui a algum tempo. Então, como a Silvana falou, é uma miríade de possibilidades, extremamente vasta, e que a gente tem que ter os 5 podcasts dele aqui para esmiuçar todos eles. Com certeza, Ricardo, com certeza. Enfim, muitas possibilidades mesmo, né? E aí, bacana, por isso que é importante a gente avançar bastante no conhecimento dos aparelhos, na inovação tecnológica dos dispositivos, e estar sempre em segmento clínico com o paciente, de acordo com o que ele vem apresentando em cada etapa da evolução clínica da própria doença de base do paciente, né? E um outro tema que a gente, dentro da estimulação cardíaca, a gente vivencia também com muito temor, que é a dissincronia induzida pela estimulação ventricular artificial, né? Então, a gente vive isso, inclusive, esses avanços relacionados à estimulação fisiológica foram motivadas bastante por conta dessas induções de sincronia e disfunção ventricular induzida pela estimulação ventricular, que a gente sabe que é um problema real e que pode acontecer em alguns casos, em especial naqueles pacientes que já têm algum grau de disfunção ventricular. Então, queria direcionar aqui para a Cecília
esse tema. De que maneira, Cecília, você percebe que a gente pode utilizar esses algoritmos dos dispositivos? De que maneira esses algoritmos e essa programação otimizada pode beneficiar esses pacientes, prevenindo a progressão de insuficiência cardíaca? Como você bem falou, Cadu, eu acho que depois do Save Pace, do David, isso ficou muito bem documentado, né? Que nós devemos estimular o ventrículo somente quando for necessário. E, diante disso, eu acho, a Silvana já falou que em casos quando nós estamos tratando de desfibriladores, em que os pacientes não dependem da estimulação ventricular, né, você deve, ou não dependem de estimulação cardíaca, melhor dizendo, você deve programá-los em VVI 40. Só que muitas vezes nós temos pacientes que usam muitas drogas antiarrítmicas e se tornam bradicárdicos. Então, a gente tem que usar os algoritmos que que as indústrias nos trouxeram e que minimizam a estimulação ventricular. Então, nós podemos ligá-los, todas as empresas têm os seus, né? A Boston tem o Rhythmic, a Biotronic tem o IRS Plus, né, a Medtronic tem o MVP, a Sanjude, a Abbott tem também o VIP. Então, todos esses algoritmos, eles fazem com que nós tenhamos uma estimulação atrial adequada, ligando, inclusive, o sensor, quando necessário para esses pacientes, nos casos dos desfibriladores, mas preservando a estimulação pelas vias normais. A gente vai estimular o átrio e vai preservar a estimulação pelas vias normais, evitando ao máximo a estimulação desnecessária do ventrículo. Mas como a gente está falando de ressincronizadores também, nos ressincronizadores, obviamente, a gente quer que o ventrículo seja estimulado o tempo todo. E a gente tem que pensar, sempre quando eu estou diante de um desfibrilador, não um ressincronizador, que quando eu uso esses algoritmos, eu tenho que tomar cuidado para pesar a mão. Porque se eu usar algoritmos que deixam o meu intervalo a ver extremamente longo, eu posso estar causando uma desincronia atrioventricular. Então, às vezes, eu estou querendo minimizar a estimulação ventricular, mas eu estou causando uma disfunção atrioventricular. Então, isso tem que ser pesado caso a caso. Mas, voltando ao que eu falei, sempre a gente tem que priorizar, estimular o átrio e deixar pelas vias normais de condução. Muito bem observado, Cecília, muito bom. É isso mesmo, e inclusive a diferenciação de que um ressincronizador você vai querer estimular 100%, né? Então, esses algoritmos, realmente, eles não são designados para a ressincronização cardíaca, e sim nos pacientes com desfibrilador e cada um com sua cardiopatia especial. Essa parte de programação mais específica, muitas vezes os estimulistas ou quem lida no dia a dia usa os valores nominais, né? Aqueles valores que já vêm de fábrica, aqueles valores que já vêm de fábrica programado, e muitas vezes esses valores podem ser inadequados para alguns pacientes. Então, a gente tem que estar atento na programação dos períodos refratários, período de blanking, e aqui eu direciono para a doutora Silvana, que é entusiasta desse tema, gosta muito das programações específicas dos dispositivos, e eu gostaria de direcionar essa pergunta: tem alguma situação que vale a pena mencionar que pode afetar a ressincronização cardíaca? Olha, Cadu, eu acho que tem sim, eu acho que tem pelo menos duas situações, uma delas mais importante, né, com o uso do ressincronizador principalmente, né, que é quando a gente tem na utilização do dupla câmara ou tripla câmara, no caso do ressincronizador, a ocorrência de far-field. Quando a gente tem a ocorrência de far-field, significa o quê? Que a onda do canal ventricular está sendo sentida no canal atrial. Isto, em frequências mais altas, duplica
a frequência atrial registrada pelo dispositivo, podendo acionar um mecanismo, que é um algoritmo, né, chamado Automatic Mode Switch, ou Mode Switch, aí mais popularmente conhecido. Quando ele aciona o Mode Switch, normalmente existe uma operação do ventrículo somente do VD, então perde-se a ressincronização. Ou então inibe a estimulação, porque o paciente tem ritmo próprio. Então, nesses momentos de Mode Switch, há uma perda de ressincronização. Existem algoritmos hoje para evitar esse tipo de coisa. Então, dispositivos que você pode programar a operação em BIV, especificamente no Mode Switch. Você pode programar outros algoritmos, dependendo do produto, é aquilo que você falou, precisa conhecer com detalhes os produtos ou ir buscar a informação, né? Onde você pode programar o modo de trigger especificamente para o Mode Switch. Então, por exemplo, o paciente pode estar em DDD e estar em DDT para o Mode Switch. Então, ele faz o trigger apenas na função de Mode Switch. E ainda tem situações onde, quando o aparelho, o dispositivo, reconhece que tem um átrio no período refratário, que é o far field, e um átrio estimulado, ele entende que não é uma taquicardia atrial, então ele não habilita o Mode Switch, ele só vai habilitar se ele tiver átrio refratário e átrio sentido na sequência. Então, são situações que beneficiam a ressincronização, né, e reduzem, então, aquele percentual de perda de ressincronização. Uma outra situação que é menos comum, mas acho que vale a pena citar, é quando o indivíduo vai programar e tem um monte de função, eu vou ligar isso é proteção, vou ligar isso, vou ligar aquilo, e acaba ligando, por exemplo, aquela extensão do PIVARP pós-extrasístole ventricular. Tem que tomar cuidado no paciente que tem ou um BAV de primeiro grau ou em frequências mais altas, que essa extensão do PIVARP pós-extrasístole, ela pode engolir a próxima onda P e fazer uma dissincronia atrioventricular. Hoje os aparelhos têm um mecanismo de redução desse PIVARP depois de 4 ou 5 batimentos e volta ao normal. Porém, quando você tem um paciente que tem uma extracistolia, né, ventricular com mais frequência ou mais manifesta, pode ocorrer um percentual maior. E aí o que pode acontecer é que perde um percentual considerável de ressincronização. Então, acho que vale a pena não ligar essa função em determinadas situações. Ela é uma função para evitar uma ataque imediata, né, se tiver uma extrasístole com condução retrógrada, mas se a gente programar um PIVARP adequado, acho que ela é desnecessária. Diferente da função para, especificamente, interrupção da taquicardia mediada. E também, se der problema, a gente acaba desligando. Mas essa extensão a gente preconiza não manter ligada. Perfeito. Acho que são essas situações mais importantes. Certo. E um outro detalhe também, Ricardo, inclusive que você tocou num tema que é interessante sobre as terapias desnecessárias, né, que fica bem marcado, né, já é um assunto bem definido que esses pacientes que têm mais terapia, seja inapropriado ou até mesmo apropriadas do desfibrilador, esses pacientes têm maior mortalidade. Então, acho que do ponto de vista prático, a gente podia falar aqui um pouco só de como fica a programação do desfibrilador, depois dos ensinamentos do Pain Free e outros estudos que vieram trazer estratégias, né, de programação do CDI para tentar reduzir essas terapias. Como é que você poderia orientar esses casos? Muito interessante isso, Cadu, porque essa é uma discussão que ela foi adiada, assim, historicamente, muito, sob o meu ponto de vista, porque se acreditava exclusivamente de que os pacientes que tomavam mais choque morriam porque eles eram mais graves, ou seja, eles eram pacientes mais graves, faziam mais arritmia, porque fazia mais arritmia, tomava mais choque, e porque tomava mais choque, ele acabava morrendo, mas não necessariamente como consequência dos choques repetidos, mas sim pelo fato dele ser um cardiopata grave. Essa visão ela modificou ao longo do tempo, mostrando que a ocorrência de choques frequentes pode sim ter impacto na evolução dos pacientes. E eu acho que o que a gente pode puxar desses estudos, principalmente ali do Pain Free,
PenFree 2, o PenFree SST, o Magic Hit, é que eu acho que algumas premissas elas ficaram muito bem consolidadas. A primeira delas é evitar a programação de corte de frequência para tratamento muito baixa, a menos que você conheça muito bem qual é a arritmia que o paciente está tendo. Porque se você for muito cauteloso e colocar a zona de frequência muito baixa para receber terapia, o paciente vai começar a tomar choque. O outro aspecto é o tempo de detecção, principalmente para as arritmias mais lentas, que a gente classifica como TV lenta ou TV rápida, um tempo de detecção mais prolongado, justamente pelo fato de que muitas delas revertem espontaneamente. E o terceiro é a utilização de ATPs para as arritmias monomórficas. Então, isso foi bem demonstrado no PenFree 2. Se a gente utilizar as ATPs para essas taquicardias ventriculares, a gente vai reverter boa parte delas sem a necessidade de disparos de choque. E em relação ao tempo de detecção, isso ficou bastante evidente lá no PenFree SST, também no Magic Hit. O que acontece? A gente programa, às vezes, terapias na zona de a terapia na zona de fibrilação ventricular, mas não significa que o paciente está tendo uma FV. Às vezes ele está tendo uma TV rápida. A gente está chamando de FV, mas o coração do paciente não está chamando de FV, está chamando de TV monomórfica. Então, isso ficou bem demonstrado na comparação desses estudos, mostrando que se você prolonga o tempo de detecção mesmo em zona de FV, por exemplo, ao invés, como você falou, do nominal 18 por 24, 18 batimentos em 24, se você programar o 30 por 40, você vai reduzir aí quase metade das terapias sem impacto prognóstico. O paciente não vai morrer mais, ele não vai ter mais 5, ele não vai ter mais eventos clínicos, porque você programou mais tardiamente. E os ATPs, pela própria possibilidade desse tipo de supressão, evitar o disparo de choque, o que vai ser multiplamente benéfico para o paciente. Vai evitar consumo de bateria, vai evitar o desconforto de um choque para um paciente consciente e vai evitar o impacto negativo que pode ter na função miocárdica e na sobrevida do paciente. Perfeito, Ricardo, muito bom. Isso mesmo. Outro tema que vem ganhando muito interesse nos últimos anos foi o monitoramento remoto dos pacientes portadores de dispositivos implantáveis, né, incluindo Looper, para efeito de diagnóstico, marca-passos convencionais e os pacientes, óbvio, em ressincronização cardíaca e portadores de desfibriladores. Nós tivemos a primeira experiência no INCOR em 2008, que inclusive foi o tema da minha tese de doutorado, sob a orientação do professor Martino, onde nós acompanhamos por 2 anos, eram idosos, 300 idosos portadores de marca-passo convencional, conseguindo antecipar o diagnóstico e o tratamento de fibrilação atrial nesses pacientes. Nos dias atuais, Cecília, dentro da tua experiência, do teu serviço, podemos considerar que o monitoramento remoto já é uma realidade na prática clínica? Quais seriam as vantagens dessa modalidade no acompanhamento ambulatorial do portador de CDI ou ressincronizador cardíaco, e como deve ser feita essa programação do dispositivo? Olha, Cadu, a monitorização remota é um tema que eu adoro, é uma tecnologia que eu sou apaixonada. Em 2007, foi meu primeiro trabalho que eu apresentei no Europace de Portugal, quando a Biotronic trouxe essa tecnologia para o Brasil, 30 pacientes que a gente monitorizou. De lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Principalmente, nós tivemos alguns trabalhos, né? O Entime, o Excel e o Trust, uma meta-análise que analisou esses 3 trabalhos, ele mostrou 34% de redução de mortalidade para todas as causas em 3 anos nos pacientes portadores de desfibriladores e ressincronizadores que tinham monitoramento remoto ativado. Então, isso é uma coisa muito importante, é muito impactante. Fora que nós temos também a intervenção precoce, quando nós vemos algumas arritmias nesses pacientes. Então, assim, o monitoramento remoto ele é uma ferramenta muito, muito importante. O que
acontece na minha visão? O grande problema em relação ao monitoramento remoto é que a gente ainda tem muito problema com a remuneração da monitorização remota. Então, o médico, ele não quer se sentir responsável por um paciente enquanto ele não vai ter essa remuneração por isso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que atuar, eu acho que as sociedades têm que atuar muito em cima disso, para que a gente consiga melhorar isso. Nós estamos fazendo um trabalho agora no Dante Pazzanese, em que a gente está começando, fazendo monitorização de pacientes com desfibriladores, agora com a tecnologia nova, né, em que você não precisa mais ter um celular dedicado, né, um cardiomessage para receber as informações, em que sim, você consegue passar as informações através de Bluetooth para qualquer smartphone. Então, isso faz com que a acessibilidade ainda seja muito maior. A gente sabe que fora você tem a monitorização remota através de Bluetooth em marca-passos também, né? Então, eu acho que essa tecnologia está chegando mais forte ainda agora, com a conectividade pelos smartphones, e a gente tem que trabalhar muito para a gente poder utilizar todas as ferramentas que elas nos oferecem. A gente tem 66% de redução de hospitalizações quando a gente junta fibrilação atrial e AVC nesses trabalhos. Então, são números realmente impactantes e eu acho que a gente não pode deixar de utilizar essa ferramenta. Muito bom, Cecília. E um detalhe que você falou aí, com essa evolução de utilização de aplicativos em smartphones, isso é essencial para a disseminação do uso do monitoramento remoto, né? Então, a necessidade de aquisição de um aparelho a mais, além do marca-passo, dificulta o acesso, né? Então, a gente trazer isso para transmissões por Bluetooth facilitadas e uso de aplicativos em celulares, isso certamente vai disseminar muito mais a utilização. E nós tivemos uma novidade de publicação, né? Tendo em vista essa publicação que teve agora, foi no dia 19 de maio, no periódico do Heart Rhythm, essa diretriz sobre monitoramento remoto, no qual você, Ricardo, né, participou, representando muito bem nossa Sobrac, como um dos autores principais dessa importante publicação. Na tua visão, o que você poderia nos falar de maneira resumida de novidade? O que a gente pode destacar que é mais relevante nessa publicação? Eu acho que assim, extremamente relevante isso que a Cecília falou em relação ao custo-benefício, à custo-efetividade da tecnologia. Então, quando você for ver lá na diretriz, esses aspectos, por exemplo, que são mundiais, essa discussão da remuneração, do trabalho porque gera trabalho, evidentemente, é muito regional. Então, às vezes, pega, por exemplo, um país do tamanho dos Estados Unidos, do tamanho do Brasil, talvez o modelo de remuneração não seja o mesmo no país inteiro, porque a regionalidade, ela impacta muito nisso. Então, é um assunto complexo, mas eu concordo com a Cecília. As sociedades médicas, elas têm que discutir temas que são inevitáveis. A tecnologia, ela não é freável, ela não é parável. Ela vem e não tem outra opção, felizmente. Inclusive, esse aspecto dos smartphones, da integração do monitoramento remoto, ele também é um processo inevitável, porque na medicina como um todo, cada vez mais você puxa o paciente para participar do cuidado que é de interesse dele. Então, o monitoramento remoto é de interesse dele, a consulta médica é de interesse dele, ter as informações do aparelho dele, da saúde dele na palma da mão também é do interesse dele, e eu acho que isso é inevitável. Em linhas gerais, Cadu, eu acho assim, a gente tem muito a evoluir, né? Os centros como o da Cecília são ilhas no Brasil. A gente tem muito, a gente não tem. Lá nas diretrizes são abordados os sistemas das 5 fabricantes que tem no mundo.
No Brasil, a gente tem duas que estão atuando efetivamente nesse campo. Então, a gente tem muito que caminhar em todos os aspectos. Mas eu acho que a gente vai crescer mesmo quando a gente gerar dados locais, quando a gente gerar dados nacionais, demonstrando que, com um monitoramento remoto efetivo, o paciente ele vai comparecer menos ao ambulatório, vai comparecer menos ao pronto atendimento, vai comparecer menos ao consultório para avaliação eletrônica, mas para a gente ter esse tipo de informação de forma muito consolidada, a gente precisa ter uniformidade. Por exemplo, um dado que está lá bem delimitado, quando o paciente ele tem o seu dispositivo sob monitoramento remoto, nós precisamos saber se esse monitoramento é contínuo ou intermitente. Se o monitoramento é intermitente, ele não vai escapar das visitas. Então, ele vai estar sob monitoramento remoto, mas ele vai ter que ir, de vez em quando, lá na clínica de dispositivos implantáveis para dar uma checada presencial no que está acontecendo. Por outro lado, se ele tem possibilidade, por questões de rede, por questões de acesso a uma tecnologia mais moderna, e o monitoramento dele é contínuo, para acompanhamento do dispositivo que não está tendo alertas e que está com bateria íntegra, ele pode ser acompanhado 1 ou 2 vezes por ano, e não de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, 6 em 6 meses. Então, isso é de grande impacto social, econômico-financeiro e assistencial. Então, eu acho que esses aspectos eles têm que ser muito discutidos. E o terceiro, que eu destaco, Cadu, eu acho, é o conceito da programação dos alertas e daquilo que você quer que seja alertado, porque muito do que a gente conversou aqui é programável lá no monitoramento remoto. Então, se o paciente tiver um evento arrítmico, eu tenho como programar para eu receber esse informe. Se caiu o percentual de estimulação biventricular de um ressincronizador, eu tenho como programar. Se ele teve o primeiro evento de fibrilação atrial e ele nunca fibrilou na vida, eu tenho como receber essa informação em primeira mão. Se ele está tendo um percentual de pace de ventrículo direito, provocando aquela desincronia que você comentou, acima de um determinado limite, eu também tenho como receber essa informação. Então, o paciente está lá na casa dele e eu sei que ele teve uma TV, que ele recebeu um ATP, que ele está estimulando desnecessariamente o ventrículo direito, que o percentual de estimulação biventricular dele caiu, que ele fez um episódio de fibrilação atrial. Isso é fantástico. E a gente tem que utilizar isso. Agora, a gente precisa gerar dados nacionais e a gente precisa ter os sistemas difundidos de uma forma mais robusta no nosso país. Perfeito, muito bom. Assunto palpitante, né? E essa parte da programação não se encerra, tem diversos temas, mas eu ainda quero falar aqui alguns temas que eu acho que são importantes de programação. E direcionando agora para a ressincronização cardíaca, doutora Silvana, especificamente, a gente sabe que existe forma de programar automaticamente os intervalos atrioventriculares e interventriculares. Nos dias atuais, ainda isso está colocado na nossa prática? Existe benefício? Quais são os algoritmos que são disponíveis atualmente? De que maneira a gente pode programar? Olha, Cadu, eu pontuaria 3 situações especiais para esse tipo de programação. Programar o intervalo AV estimulado, que a gente chama de intervalo AV pace, intervalo AV sentido, que é o intervalo AV sense, é fundamental porque existe a necessidade de um intervalo AV diferencial nos dispositivos. Além disso, a programação do intervalo interventricular também é extremamente importante. Então, nós temos a possibilidade de algoritmos que nós chamamos de não dinâmicos ou estáticos, que são realizados durante a avaliação eletrônica. Todas as empresas têm esses algoritmos, tem trabalhos, inclusive, publicados na literatura com esses algoritmos, como trabalhos de não inferioridade em relação à programação monitorada pelo ecocardiograma, né? Desde que a gente conhece aí a ressincronização na evolução desses 15, 20 anos, nós viemos aprendendo com o tempo a programar até empiricamente esses intervalos, fazendo monitoramento pelo eco, fazendo a variação do intervalo AV primeiro de 80 a 100 milissegundos até 200 e depois encontrando o melhor intervalo atrioventricular,
programar o intervalo VV e também a orientação de que ventrículo estimular primeiro. Hoje, além desses algoritmos estáticos que a gente chama, que são feitos testes e sugeridos parâmetros de intervalo AV, sentido estimulado, de intervalo VV e de que ordem a câmara ventricular vai ser estimulada entre VD e VE, nós temos também os dinâmicos, os que você chamou de automáticos. Esses intervalos automáticos, eles permitem, através de medidas feitas no dia a dia do indivíduo, variações do intervalo AV e do próprio intervalo VV, para que possa se ajustar um percentual de ressincronização maior. Quando existe a possibilidade de ocorrer um batimento sentido ventricular, que seria a perda da ressincronização, ele atua, pelo menos, tentando fazer fusão. Alguns algoritmos, por exemplo, a partir do momento que sente um VS, um ventrículo sentido, ele manda um estímulo para fazer um batimento de soma com o ventrículo esquerdo, 4, 5 milissegundos depois. Então, são algoritmos dinâmicos. Todas as empresas têm, menos a Boston. A Boston, os algoritmos são todos feitos durante a avaliação. E, além desses pontos de algoritmos que se faz durante a avaliação e que se faz uma programação para que esse algoritmo atue no dia a dia do paciente e vá fazendo ajustes dinâmicos, nós temos também a possibilidade de, quando utilizado um eletrodo multipoint, que é um eletrodo para o ventrículo esquerdo com 4 polos, existe também uma automaticidade de buscar, durante a avaliação, qual os melhores pontos de estimulação. O aparelho faz diversas combinações de pontos de estimulação e de combinações desses pontos, não só entre os 4 polos do VE, mas também com anel e ponta de VD. Ele estabelece quais são os intervalos de maior atraso de acordo com as combinações e seleciona as melhores combinações para estimular de acordo com a maior distância anatômica entre esses pontos, que gera geralmente o maior atraso. Quando ele faz isso, ele faz o limiar desses pontos e na decisão final fica o melhor ponto de estimulação com menor energia, para que também se possa evitar estimulação diafragmática nesses indivíduos. Então, acho que algoritmos usados durante a avaliação, algoritmos que são ligados, ativados, para que possam ser usados no dia a dia para otimizar essa ressincronização, e a estimulação multipoint hoje tomou um volume grande em relação à redução de perda de ressincronização e até mesmo redução de procedimentos cirúrgicos para resolver problemas de perda de captura, de estimulação diafragmática, né? Então, eu acho que são situações que vieram, vamos dizer assim, a ser resolvidas com esses algoritmos e com essa estimulação multipoint. Então, acho que tem favorecido bastante. E lembrar que é sempre muito importante e benéfico fazer essas programações e essas otimizações. Elas podem ser também monitoradas pelo eco, pela cardioimpedância, mas o algoritmo do dispositivo, ele tem se mostrado equivalente à programação feita pelo ecocardiograma, pelos trabalhos que a literatura mostra que foram realizados. E pela prática do dia a dia também, né, a gente consegue vislumbrar esses resultados, tá? Então, acho que é importante. E lembrar que até no marca-passo atrioventricular vale a pena fazer o ajuste do intervalo AV. Tá? São conhecimentos muito importantes, né, que ainda vão permanecer por muito tempo, né? Muitos pacientes ainda com a terapia de ressincronização convencional e que vão estar em segmento clínico ainda por bastante tempo, enquanto vem a estimulação fisiológica direta do sistema de condução, que está aí fazendo frente à ressincronização convencional e talvez no futuro substitua aí todos esses passos, mas que nesse momento eles são necessários, é um entendimento que causa impacto na boa evolução clínica dos pacientes. E um tema para a gente finalizar aqui a nossa abordagem, que a gente tocou diversos temas muito importantes sobre as programações dos dispositivos. É óbvio que a gente não tem intenção de exaurir todos os temas, a temática ela é muito ampla, mas eu acho que é muito importante, tendo em vista que na prática clínica existe um aumento progressivo
da utilização de ressonância nuclear magnética como uma ferramenta diagnóstica na prática médica, e os portadores de dispositivos estão nesse cenário também. Então, gostaria de direcionar essa pergunta para a Cecília, como é que é a prática diária, se existe segurança para a realização de ressonância em todo portador de dispositivo de estimulação cardíaca, e qual é a programação adequada para a realização desse exame com segurança. Bom, eu acho que existe uma palavra que nós temos que ter sempre, que é individualização, né? Eu acho assim, os dispositivos foram melhorando e as ressonâncias foram melhorando. Então, hoje a gente tem que sempre analisar a compatibilidade dessas, tanto da ferramenta diagnóstica quanto do dispositivo cardíaco eletrônico implantável. Então, o ideal é, primeiro, você saber ter uma programação desse paciente. Esse paciente é dependente de marca-passo? Os eletrodos que esse paciente possui, ele possui algum eletrodo abandonado? Né? Porque não basta o marca-passo ou o desfibrilador, ou o ressincronizador, ele ser compatível com ressonância. O conjunto tem que ser compatível com a ressonância. E outra coisa, esses pacientes não devem ter eletrodos abandonados. Eu trabalho bastante com criança, eletrodo epicárdico, ele é contraindicação formal à ressonância magnética. Então, nós temos que saber disso na hora da gente liberar esses pacientes para uma programação. E o que eu falei em termos de individualização é que a gente tem que pesar também, caso o conjunto não seja totalmente compatível com a ressonância, mas a ressonância vai ser uma coisa que vai definir uma vida de um paciente, por exemplo, uma ressonância cerebral, você tem que pesar riscos e benefícios em que vai ser um outro cenário, em que você vai ter que ter uma assistência total de um médico lá dentro, mas isso, com algumas restrições, podem ser liberadas. Mas se eu estou falando num caso ideal, qual é o meu caso ideal? É um paciente que ele tem um dispositivo completamente compatível com ressonância, tanto os eletrodos quanto o gerador desse paciente. Ele é seguro e ele deve ser programado. Existem algumas empresas que nos permitem, inclusive, que nós possamos marcar, fazer a programação, e essa programação para ressonância, ela vai durar 48 horas, 72 horas, para que o paciente vá confortavelmente realizar a sua ressonância. Ou então, você tem que fazer a programação imediata no momento que o paciente vai ser submetido à ressonância. Então, volto a insistir, a gente precisa de individualização desses pacientes. E sempre, antes de um paciente ser submetido a uma ressonância, ele ter uma avaliação do seu dispositivo por um especialista, que vai poder orientar qual a melhor forma de programação e se o dispositivo é compatível ou não com aquela ressonância, né? Se é uma ressonância de 1,5, de 3 telas, 3 Tesla, etc. Muito bom, né, Cecília? Sempre importante essa individualização dos pacientes, né? Evitar naqueles pacientes que são dependentes da estimulação cardíaca, né? Qualquer disfunção que possa acontecer. Também naqueles pacientes que estão em fase aguda, né, do implante, né? Então, esses pacientes também são de muito maior risco de ter problema. Bom, gente, a gente chega aqui no final da nossa conversa. Eu queria dar um tempinho para cada um de vocês fazer umas considerações finais na finalização desse episódio. Doutora Silvana. Bom, Cadu, eu acho que assim, o que eu tenho para passar é que realmente o que o Ricardo falou é uma verdade absoluta, é impossível, precisaria de um monte de podcasts para a gente falar sobre todos esses assuntos, né?
a gente abordou, acho que, os pontos que cada um considerou mais importante dentro das suas colocações. E o que eu quero deixar de mensagem é que a gente precisa buscar a informação para não fazer programações erradas. Ninguém é dono da verdade, a gente não é obrigado a saber tudo. Todo dia a gente aprende coisas novas, mesmo depois de tantos anos dentro do assunto. Então, é ter a humildade de buscar a informação para acertar o máximo possível, tá? E eu queria agradecer mais uma vez o seu convite, o convite da Sobrac, que é muito bom participar aí com esse pessoal tão querido e você também, tá? Obrigada. Perfeito, Cecília. Basicamente, faço as palavras da Silvana, eu acho que a gente aprende sempre com todos os casos, e eu volto a falar, eu acho que é impossível você abordar tudo, mas sempre a gente tentar, a tecnologia, cada dia vai surgindo coisas novas, a gente tem que estar sempre atualizado, e a gente tem que, na medida do possível, ter a nossa receitinha de bolo, que eu falo, que é aquela receita do que é principal para aquele paciente, mas à medida que o paciente vem, à medida que surja um evento novo, a gente está sempre buscando e tentando melhorar. Eu tenho para mim sempre que o dispositivo cardíaco eletrônico, né, ele é uma pedra bruta, e a gente tem que ir lapidando ela com a programação para que o paciente sempre tenha o melhor que aquele dispositivo possa oferecer. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, e foi um prazer estar ao lado de vocês aí. Tranquilo. Grande Ricardo, suas palavras finais aí. Cadu, primeiro, lógico, agradecer a oportunidade da gente estar discutindo esse assunto, agradecer o seu nome, o nome da Fátima, nossa presidente, tem feito aí uma gestão brilhante, não pós-pandemia ainda, né, mas acho que já na reta final desse negócio, então é muito, muito satisfatório. Ver que os eventos virtuais, eles ainda têm espaço, né, apesar de a gente estar retomando as atividades presenciais, então acho que esse evento, ele recentemente criado, é um exemplo típico das atividades que a Sobrac desenvolve, que devem funcionar para isso que a Silvana falou, para ser as provocações para que as pessoas, nós inclusive, né, não estamos acima disso, que a gente procure sempre lapidar o nosso conhecimento, porque a tecnologia avança muito rápido. A gente trabalha, a nossa área de atuação, ela é intimamente imbricada com a evolução da tecnologia, então a gente tem que estar a par e passo com isso tudo. Agradecer aí o prazer, a satisfação de estar conversando com vocês, grandes amigos, e não é porque eventos virtuais como esse são bem sucedidos que a gente vai abrir mão do presencial, né, Silvana e Cecília? Com certeza. Obrigado. Sem dúvida. Bom, Cecília, Ricardo, Silvana, foi uma grande honra para mim participar desse momento com vocês. É sempre um grande aprendizado e esse registro ele é muito valioso. Eu agradeço a participação dos nossos convidados, agradecer a audiência dos ouvintes da nossa programação. Você acabou de ouvir mais um episódio do Conexão Sobrac, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Ouçam também os programas já realizados e acompanhem as atividades da Sobrac. Até outra oportunidade. Um grande abraço.